Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal e presidente dos Democratas, Fábio Garcia. E primeiro vamos conversar sobre essa questão da saúde, já que você era o coordenador da bancada federal quando liberou aqueles famosos 82 milhões para a prefeitura de Cuiabá. E depois o presidente Michel Temer repôs esse dinheiro que Cuiabá perdeu. E que a bancada ajudou, evidente, na articulação com o presidente Michel Temer. Você acha que esse pronto-socorro vai ser inaugurado, vai funcionar no outro dia, tá tudo certo? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos que nos escutam, prazer voltar aqui, estar aqui de volta e falando já de um tema tão importante como a saúde pública do nosso estado, em especial da nossa capital, Cuiabá. Como você bem disse, Antero, eu tive a oportunidade de participar do projeto Pronto Socorro desde o teu início, desde a concepção ainda, como secretário de governo do prefeito Mauro Mendes. Entendíamos que a gente precisava instalar na capital do estado do Mato Grosso um hospital que tivesse condições de dar um atendimento de qualidade a todos os mato-grossenses e aos cuiabanos. O Hospital Pronto Socorro atual de Cuiabá tem mais de 30 anos e não tem mais capacidade física para bem atender toda a demanda que existe da saúde pública da capital e de todo o estado. Então, começamos a conceber e construir esse novo hospital e pronto-socorro. Buscamos os melhores projetos do Brasil para tanto. Quando me elegi deputado federal e quando fui coordenador da bancada em 2016, a bancada fez uma indicação de alocar 82 milhões de reais de recursos de emenda da bancada para equipar o novo hospital e pronto-socorro, porque sabíamos já que nem Cuiabá, nem o estado do Mato Grosso teriam caixa, dinheiro para poder equipar esse pronto-socorro. O prefeito Emanuel Pinheiro, em vez de se preocupar em trabalhar para que esse dinheiro fosse liberado pelo Ministério da Saúde, fazer o plano de trabalho, listar todos os equipamentos que precisariam para equipar esse pronto-socorro, não se preocupou com a saúde pública, não se preocupou com o pronto-socorro, se preocupou simplesmente em convencer alguns membros da bancada e mudar essa emenda que era para equipar o pronto-socorro para custeio da saúde e mudar ela do Estado para a Prefeitura de Cuiabá. Quer dizer, ele queria colocar a mão no dinheiro, fazer a gestão do dinheiro independente do pronto-socorro. O que aconteceu com essa confusão toda? Nada. Perdeu-se o dinheiro. O Emanuel Pinheiro não fez o trabalho dele, chegou no final de 2017, um ano depois, não tinha plano de trabalho do Ministério da Saúde, a bancada foi obrigada a converter essa emenda que era para equipar, para custeio, esse dinheiro chegou no Estado, mais de 100 milhões de reais chegaram no Estado, o governador utilizou este dinheiro para pagamentos de despesas outras da saúde pública, e óbvio, o Estado não tem caixa para repor esse dinheiro, o pronto-socorro ficou sem o dinheiro. A partir daí, a bancada, e aí nesse caso liderado pelo ministro Blairo, buscou junto ao governo Temer mais dinheiro para poder equipar o pronto-socorro. E aí o pronto-socorro foi enquadrado num programa que chama Chave de Ouro, mais 100 milhões de reais liberados para equipar o pronto-socorro. Então é bom dizer aqui, chegaram 100 milhões de reais da bancada, perdeu-se esses 100 milhões de reais por incompetência do prefeito de Cuiabá, a bancada buscou mais 100 milhões de reais para equipar e esse dinheiro está chegando. Agora, eu acredito que será inaugurado. Inaugurar é simplesmente um ato. Vai funcionar no dia seguinte da inauguração? Não irá funcionar no dia seguinte à inauguração. Pois para mim inaugurar e funcionar. Ué. Para inaugurar, para não funcionar, é melhor não inaugurar. Um pronto-socorro que vai cuidar de vidas e vidas precisa estar todos os equipamentos prontos, comissionados, testados, não podem falhar. O oxigênio não pode falhar, uma máquina da UTI não pode falhar. Então existe uma série de procedimentos a serem feitos antes que você coloque um paciente deitado numa máquina de uma UTI no pronto-socorro. E não há tempo hábil para fazer todos esses testes para que esse hospital esteja funcionando no dia 28. Ele vai fazer uma inauguração, no dia seguinte fecha a porta e continua a obra. Esse é um hospital e pronto-socorro, tem um pronto atendimento e quase 300 leitos. Esse é o projeto. É para isso que ele foi construído. Não foi para funcionar apenas uma pequena ala de pronto atendimento. Para isso a gente tem UPA.
E mais, digo mais, temos UPA não, deveríamos ter 4 UPAs em Cuiabá, temos apenas 2, porque 2 estão desde o início da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro sem acabar. Ele não conseguiu terminar 2 UPAs que o prefeito Mauro Mendes deixou quase pronta, a UPA do Verdão e a UPA do Leblon. Até hoje não conseguiu terminar. Então, eu acho que ele trata a saúde pública com a costumeira demagogia. Frases do tipo, baixou o JK em mim, quando ele decidiu mudar o gabinete dele, da Prefeitura de Cuiabá, para a obra do pronto-socorro. Coitado de Juscelino, né? É uma demagogia tremenda, Antero. Deixa eu fazer uma pergunta, Fábio. Você anunciou recentemente que você sai da vida pública e tal. E você, desde o início da gestão do Emanuel Pinheiro e desde antes, uma oposição bem acentuada, bem crítica à gestão, e todo mundo considerava, e aí muita gente ainda considera, apesar do seu anúncio de afastamento, que você é candidato a prefeito nas próximas eleições daqui a 2 anos. Tanto pela trajetória, pelo início da sua carreira lá na prefeitura, pelo apoio de Mauro Mendes, etc. Né? Pelo vínculo com Mauro Mendes. E você é, em tese, um potencial candidato. Você é candidato a prefeito? Não, eu anunciei que estou me afastando da vida pública. Minha família me pediu para que eu pudesse cuidar, dar atenção à minha esposa, às filhas e cuidar das nossas questões particulares, das empresas que algumas em dificuldade, e eu vou então ajudar neste processo empresarial. Eu tenho várias propostas de trabalho nesse momento, estou analisando, mas eu decidi que vou me afastar da vida pública para atender esse chamado da minha família. Mas isso então, não é um afastamento definitivo para sempre, é de eterno, é um temporário. A gente nunca sabe isso na vida, né? Quer dizer, eu estou me afastando e não tenho previsão de voltar. Não tem previsão de voltar. Estou me afastando exatamente para cuidar da família e cuidar da minha vida empresarial. Provavelmente não é candidato a prefeito do Cuiabá, porque a eleição é daqui a 2 anos. Quem for candidato a prefeito do Cuiabá vai começar a trabalhar já eu sempre disse, final deste ano. Não é porque, claro que é uma decisão do foro íntimo, uma decisão pessoal, mas isso não tem nenhum impeditivo. Mauro Mendes ficou um tempão fora e decidiu ser candidato a governador na 25ª hora. Vai. Sim, mas eu acho que o candidato a prefeito do Cuiabá tem que começar a articular o ano que vem. Pode ser, mas o ano que vem, né? O afastamento o ano que vem é daqui a 3 dias. O afastamento meu da vida pública, Mauro, dias. É exatamente para poder dar atenção à família e cuidar das questões empresariais que eu preciso cuidar. É uma necessidade. Eu adoro política, gosto de política. Foi a atividade mais dinâmica que eu desenvolvi. Não, eu continuo na presidência do DEM. Foi a atividade mais dinâmica que eu desenvolvi. É sempre uma honra você poder representar seu estado, seja no meu caso na Câmara Federal, ou você ser prefeito, representar a sua cidade, ou ser deputado estadual. É uma honra para qualquer cidadão. Agora, eu entendo que política é uma contribuição que a gente dá, porque a política exige que seja feita de uma forma contributiva. Ela não é uma forma para você fazer um patrimônio financeiro. A política não pode ser enxergada como um mecanismo de se construir patrimônio, e sim de dar uma contribuição à sociedade. Então, e você faz isso enquanto você pode, né? Nesse momento, a minha família me pede que eu vá mais para perto deles, e eu atendi o chamado da família. As críticas que eu faço ao prefeito Emanuel Pinheiro nunca foram com o objetivo de um projeto eleitoral lá na frente. Sim, porque critico, porque eu acho que está errado. Eu sempre critiquei o Emanuel Pinheiro com relação ao pronto-socorro, porque eu via que ele não estava priorizando o pronto-socorro, e eu acho que ele ainda está fazendo demagogia com relação ao pronto-socorro. Mudar o gabinete para o pronto-socorro de Cuiabá é um ato de pura demagogia. Se ele tivesse preocupado com a saúde, com o atendimento das pessoas, ele deveria mudar o gabinete dele para o atual pronto-socorro de Cuiabá, que é lá que as pessoas estão sofrendo, é lá que as pessoas não estão conseguindo ser atendidas, é lá que as pessoas estão no corredor, na maca. Devia mudar para as UPAs, que tem pessoas sofrendo na UPA. Agora, vai lá mudar o gabinete para o novo pronto-socorro. E o resto da cidade? E as outras unidades de saúde? O Ministério Público fez uma varredura em 22 unidades de saúde de Cuiabá e encontrou um caos. Falta de medicamento, falta de luva, falta de lençol, teto, infraestrutura precária,
infiltração, teto caindo na Policlínica do Verdão. Quer dizer, só vale pronto-socorro. O resto da saúde, do atendimento do dia a dia da cidade, deixa para lá porque o prefeito decidiu que ele precisa mudar o gabinete lá pronto-socorro para terminar aquela obra. É necessário isso? Óbvio que não é necessário. Ele está fazendo demagogia. Acabou a época da política do pão e do circo. Emanuel contratou mais de 1.000 pessoas na saúde pública. A própria secretária de saúde pública da Prefeitura de Cuiabá, quando pediu a demissão da secretaria, escreveu numa carta e disse: estou saindo porque estão colocando na Secretaria de Saúde Pública de Cuiabá pessoas que não estão preparadas para tocar a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Estão aparelhando a Secretaria de Saúde Pública de Cuiabá. Mais de 1.000 pessoas colocadas por indicação, sem o preparo para tocar a saúde pública de Cuiabá, dito pela própria secretária dele. Como é que a gente vai melhorar a saúde dessa forma? Então, minhas críticas não têm nada a ver com eleição, mas sim porque é uma obrigação do prefeito tocar a cidade e a saúde com responsabilidade e não com demagogia. Mas, deputado, o senhor há de convir, quer dizer, que além de ter um nome bastante conhecido em Cuiabá, a conjuntura vai ser bem favorável, né? O senhor já tem um discurso de oposição, tem o apoio do governador recém-eleito, que com certeza vai estar numa posição muito boa, né? O Mauro já entra com uma condição política muito favorável, e daqui a 2 anos vai ser um excepcional cabo eleitoral, né, se não cometer erros. Então, a questão bastante... A conjuntura é muito favorável, né? O senhor pode até não ser candidato, por uma opção pessoal, mas, potencialmente, é um nome que não vai ser descartado tão facilmente assim, né? Berinho deixa, né? Não, mas olha, eu acho assim, essas eleições mostraram para nós que política, entre uma eleição e outra, tem muita água que passa debaixo da ponte. O que parece ser favorável agora pode não ser daqui lá na frente. Novos nomes podem surgir, e irão surgir, eu tenho certeza disso. Então, eu efetivamente acredito que nós teremos boas opções para a Prefeitura de Cuiabá em 2020. Espero que tenhamos, espero que a cidade seja bem administrada. Eu tenho absoluta convicção que surgirão, Antero, bons nomes para a Prefeitura de Cuiabá. Agora, a minha decisão, ela transpassa essa questão eleitoral e de projeto político da Prefeitura de Cuiabá. É uma decisão tomada independente se existe ou não perspectiva de uma candidatura a prefeito de Cuiabá. A decisão foi tomada para que eu possa construir um novo projeto de vida, um novo projeto na vida particular, empresarial e familiar. E então, não é algo que a gente muda de um dia para a noite, né? Essa saída, obviamente, foi muito pensada, foi muita reflexão. Se eu quisesse pleitear um projeto político, eleitoral, obviamente que era muito melhor eu ter sido candidato a deputado federal. Quando você anuncia, então, mandato, a suplência do Jaime, você já estava pensando nesse projeto? Não. Na verdade, isso surgiu, as opções foram surgindo ao longo do processo, Antero. Eu era candidato a deputado federal, a gente teve uma dificuldade de poder coligar, porque o Democratas ficou um partido com muitos nomes, né? A gente tinha a candidatura do Mauro a governo pelo Democratas, a candidatura do Jaime a Senado pelo Democratas, a minha candidatura a deputado federal pelo Democratas, o que dificultava diálogo com outros partidos, porque existia dificuldade de composição dessa coligação partidária. Foi-me pedido numa reunião da executiva do Democrata se eu poderia, então, abrir mão da minha candidatura para a gente poder fazer a composição, já que existia 2 projetos majoritários prioritários no Democratas, o do Mauro a governo e do Jaime a Senado. Eu disse, não tem problema nenhum. Eu deixo a minha candidatura e vou ser suplente do Jaime. Terminadas as eleições, Mauro eleito, Jaime eleito, então vieram as outras opções. Quais opções? Ser secretário do Mauro ou voltar para a vida empresarial e privada. E neste momento de reflexão com a minha família me pediu que eu deveria então voltar a atenção para a família, e eu prontamente atendi. Eu tenho 2 filhas, uma tem 6 anos, a outra 10. A minha filha de 6 anos eu tive pouquíssima convivência com ela, Antero.
Você já foi deputado federal, você já foi senador, você conhece como é o dia a dia da política, de quem tem mandato em Brasília, você passa muito pouco tempo com a família. E são tempos que não voltam atrás. A gente não volta atrás no tempo, nesses últimos 5 anos que eu fiquei afastado da minha filha, que pouca convivência teve comigo, porque o meu ritmo de trabalho era de terça a quinta em Brasília, de sexta a domingo no interior do estado do Mato Grosso. Eu tive muito pouco tempo com a família. Então, a vida, às vezes, é a questão de prioridade. Qual a prioridade nesse momento? A prioridade nesse momento é cuidar da minha família. Eu tenho uma pergunta política agora ainda. Vamos lá. Mas eu quero, Antero, que autorize aqui. Não, pode fazer, ué. Não, a minha pergunta é o seguinte, o senhor continua presidente do DEM. Sim. E nós tivemos agora, ainda que o senhor vai se afastar, o senhor vai ter, como presidente do DEM, o senhor continua cumprindo um papel político importantíssimo, ainda mais que o DEM é o titular do governo nesse momento. Essa coisa esse posicionamento do MDB com relação aos cargos, ao Mauro, o governo, o MDB que ajudou a ganhar a eleição, né? Mas como é que o senhor vê isso? É uma crise? É uma situação de rompimento, ainda que não esteja declarada? Como é que o senhor identifica esse problema? Vamos lá. O governo Mauro Eu não estou conduzindo essas articulações, obviamente, da montagem do governo. Quem está conduzindo isso é o próprio governador Mauro Mendes e o futuro secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Tenho acompanhado isso pela imprensa e de alguma forma distante, porque ainda estou em Brasília cumprindo o mandato. Mas acredito que a gente precisa entender o que o Mauro foi eleito com o compromisso de fazer um enxugamento da máquina pública para que a gente possa recuperar a condição financeira do estado do Mato Grosso para entregar serviço público de qualidade para a população. E o projeto administrativo que o Mauro quer implementar tem uma redução significativa do número de secretarias. Essa redução, obviamente, impõe uma limitação aos espaços que podem ser oferecidos aos parceiros. Eu acredito que quem ajudou a governar ajudou a ganhar deve ajudar a governar. E que o MDB deva, sim, com bons nomes, bons quadros, ser contemplado no governo. Agora, no espaço que é possível, diante da reforma administrativa que precisa ser feita, e obviamente obedecendo os princípios que o governador coloca, que já colocou na prefeitura de Cuiabá, da qual ele não abre mão de ser o comandante do executivo. O Mauro não irá oferecer a ninguém secretaria de porteira fechada. Isso ele não irá fazer. Já não fez na prefeitura? Já não fez na prefeitura e não irá fazer. E não vi em nenhum momento o Mauro se comprometer com ninguém de oferecer nenhuma secretaria de porteira fechada a nenhum partido político. Então, mas esse foi o pedido do MDB? Não sei. Eu estou dizendo que, então eu acho que a gente precisa compreender, acredito que precisa ser contemplado o MDB, porque tem bons quadros, e seus bons quadros podem sim participar do governo e ajudar a governar o estado do Mato Grosso. O MDB foi um parceiro importante, sim, na campanha, foi um parceiro importante, um partido grande, um partido muito estruturado no estado do Mato Grosso e precisa, obviamente, ser contemplado, né? Então, agora é um exercício de diálogo. O presidente do MDB, deputado federal Carlos Bezerra, é uma pessoa muito experiente, e o Mauro Carvalho são pessoas também que já têm maturidade, e eu tenho absoluta convicção que com muito diálogo isso haverá um entendimento. O MDB ajudará sim o Mauro não só a ganhar a eleição, mas ajudará a governar o estado do Mato Grosso. Então, acho que o Mauro deve compor e certamente irá compor com o MDB. Acredito que não haverá crise nessa relação, e existe também uma expectativa de que com alguns movimentos, possivelmente do Allan Kardec indo para uma secretaria, o MDB ganhe mais um deputado estadual, que é o Romualdo, né, que é muito bom para qualquer partido político ter mais um membro representando na Assembleia Legislativa. Então essa composição junto com o MDB
É muito possível, é muito provável, é só uma questão de diálogo. Eu tenho certeza que o Mauro irá dialogar, mantendo os seus princípios, mas irá dialogar com o MDB e contemplar o MDB no seu governo para que ele possa contemplar aqueles aliados que ajudaram ele a ganhar a eleição. O grande mérito dessa crise do MDB é que tem, tudo tem o negativo e tem o mérito, né? O negativo é que seria bom que não houvesse nenhum atritozinho antes de formar o governo. O mérito é que esse atrito pode ser superado, mas o mérito maior para mim não está nisso. O mérito maior para mim está na consagração de que foi fake news plantado pelo governo Pedro Táxi na imprensa de Mato Grosso, de que Mauro Mendes tinha fechado 4 secretarias de porteira fechada para o MDB. Vocês lembram da matéria, né? As matérias que circularam aí nas redes sociais, que o MDB ia tomar conta, 4 secretarias, que ia indicar não sei quem do Tribunal de Justiça, ia indicar não sei quem do Ministério Público, uma baboseira fantástica que claramente se olhava e percebia que era fake news. O Mauro desmentiu a campanha inteira e agora a prática desmente também. Eu acho que essas coisas têm que ser rememoradas para ficar claro na memória da população de Mato Grosso. Agora, Fábio Garcia, e o Democratas? Você vai ficar no Democratas e qual o projeto para ficar no Democratas? Como é que você vai cuidar do Democratas e das empresas e da família? Não, isso é plenamente possível, eu cuidar do partido, porque eu tenho um compromisso. Quando nós viemos para o Democratas, Antero, que foi em fevereiro de 2018, quando viemos para o Democratas, quando eu me filiei ao Democratas, eu vim com uma missão que me foi dada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo presidente do partido, ACM Neto, para poder fazer um processo de fortalecimento e de fortalecimento e de renovação no Democratas. Esse é o projeto Democratas nacionalmente, né? Nesta eleição, o Democratas, que tinha um deputado estadual, que é o deputado Gilmar Dal Bosco, que se reelegeu, que foi um grande companheiro, que construiu o Democratas, que segurou o Democratas talvez no momento mais difícil que ele atravessou. Nessa eleição nós saímos com um governador eleito Democratas, um senador eleito Democratas e 2 deputados estaduais eleitos pelo Democratas, Gilmar Dal Bosco e o companheiro presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Né? Esse processo de fortalecimento já se iniciou nas eleições de 2018 e eu vou cumprir o compromisso que eu fiz. Mas de compensação na Câmara Federal. Perdemos um deputado federal. A eleição ganha que você tinha. Exatamente, mas assim, você não pode ter tudo, né? A eleição ganha não existe, né? Mas você tudo bem, mas era uma eleição provável. Mas eu digo assim, porque a condição tá bom, era de reeleição, mas a eleição ganha depois de conta. É só depois da urna, mas assim, você não pode ter tudo, né? Então, o partido, essa foi a grande dificuldade que a gente teve. A gente tinha muito projeto, como eu expliquei aqui, e tinha dificuldade de composição política, mas crescemos muito. É muito difícil um partido fazer numa única eleição, o mesmo partido, um governador e um senador, do mesmo partido. Essa não é uma composição simples, mas elegemos 2 grandes quadros. O Jaime tem absoluta convicção que com a sua experiência será um grande senador. E eu acho que o Jaime está moderníssimo, inclusive na pauta do agronegócio. Será um grande senador, né? Um senador, como ele dizia na campanha, com independência para atuar, sem vínculo com nenhum segmento para poder estar lá, independente se o segmento, se aquela pauta que o segmento está defendendo naquele momento é ou não é apropriada para o Brasil no momento. O Jaime tem independência para atuar, está demonstrando isso. Eu tenho certeza que será um grande senador, respeitado em Brasília. A gente dizia isso na campanha eleitoral. O Jaime será uma voz respeitada em Brasília, porque já foi governador, já foi senador, tem experiência, conhece Brasília, conhece grande parte dos principais atores políticos nacionais. Então será um grande senador, não tenho dúvida nenhuma, e tenho absoluta convicção que o Mauro também será um grande governador. Os projetos do DEM foram projetos, então, ao meu entender, muito bons para o estado de Mato Grosso. E agora, o projeto do Democratas é se fortalecer nas eleições municipais de 2020. Né? Então, nós vamos buscar, na verdade, muito diálogo ao longo deste caminho, para a gente poder construir grandes quadros no Democratas para disputar as eleições de 2020. Voltamos ao início da entrevista. O DEM vai ter candidato a prefeito de Cuiabá? Tem que tentar ter nos maiores municípios e, se for possível, no número de municípios possíveis, né? Todo partido... Até porque a próxima eleição, Mauro, eu acho que vai ficar mais difícil a composição.
Eu não tenho dúvida disso, por isso eu estou perguntando. Não, porque na próxima eleição acaba essa história Da proporcional, né? de coligação na proporcional. Então, os partidos... Obrigatoriamente vão ter que ter candidaturas, né? Os partidos mais inteligentes vão lançar candidato a prefeito até como forma de fortalecer a sua bancada. Sem prefeito, você tem menos voto de legenda. Todos os partidos, obviamente, têm o objetivo de crescer, de se fortalecer, né? E o Democratas não é diferente. A única diferença que tem o Democratas é que, ao mesmo tempo que nós vamos estar tratando um projeto de fortalecimento do Democratas para as eleições municipais, nós temos o governo do Estado. E isso, de alguma forma, é desafiador, porque você não pode misturar essas duas figuras. Então, o governo do Estado tem sim a sua força. E nós não queremos, na verdade, que o governo do Estado interfira na condução do dia a dia do partido. Nós vamos respeitar os nossos aliados, nós não vamos, na verdade, utilizar o governo do Estado para o fortalecimento democratas. Nós vamos respeitar os aliados, nós vamos dialogar com os nossos aliados. Que se o governador estiver bem... Não, mas não é isso, não. Isso acaba influenciando. Mas não é isso, não. O que o Fábio está colocando é uma discussão interessantíssima. Uma coisa é governo, outra coisa é partido. Outra coisa é partido, partido do governo e partido no governo. Uma coisa é o partido no governo. Outra coisa é o partido, com a sua autonomia, decidir o caminho do partido. Que às vezes não é o caminho do governo. Vou citar um exemplo simples aqui. Teve uma eleição em Jaciara que eu apoiei o Leopoldo. Eu era presidente do PSDB. E o Dante governador. E o Dante me chamou, a pedido do Bezerra, tinha que tirar a candidatura do Leopoldo e pôr uma candidatura do MDB. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer porque não é bom partido e tal. O Leopoldo está muito bem lá em Jaciara. Resultado, nós tivemos 1.200 votos a mais do que o candidato do MDB e perdemos a eleição para o DEM por 40 e poucos votos. Entendeu? Ou seja, a minha tese estava correta. Era para nós sermos apoiados. Então vai ter muito disso, do aliado querer pressionar o governador, para o governador interferir no partido, para o partido abdicar da melhor proposta. Esse é um debate interessantíssimo que o Fabinho está propondo aqui. E ao contrário também, né? Eu entendo que, do seu ponto de vista ético, da condução, é uma tese bacana, acho que é um caminho bom. Mas isso não quer dizer que vai se eliminar todos os problemas. Eu estou colocando, por exemplo, vai ter uma disputa, muito provavelmente, um candidato do MDB disputando a reeleição. O Emanuel Pinheiro disputa a eleição da prefeitura e o DEM não vai ter candidato porque o Bezerra vai pedir para apoiar o Emanuel Pinheiro. Não sei, mas isso pode esse é implicar numa situação de dificuldade. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: imagina que a gente tenha numa cidade do interior um belíssimo quadro que hoje está num partido aliado, né? Acredito que a gente não deva usar a força do governo para tirar esta pessoa, esta liderança política de um partido aliado que nos ajudou a ganhar a eleição, para vir para o Democratas simplesmente para a gente poder ganhar aquela eleição naquele município. É isso que eu quero dizer, porque isso causa um desgaste entre os partidos que nos ajudaram a ganhar a eleição, e a gente está usando, na verdade, do governo, que foi uma força que de diversos partidos que nos ajudaram a chegar lá, para depois a gente enfraquecer os partidos que nos ajudaram a chegar lá. Isso para mim não tem lógica nenhuma. Então nós vamos ter que construir as nossas lideranças, as nossas forças pelas pernas e diálogo do próprio DEM, do próprio Democratas, e deixar o governo andar separado à margem deste processo de fortalecimento do partido. Porque o que acontece naturalmente é uma tendência de muitas lideranças quererem vir para o partido, e isso causa um desgaste nessa relação partidária. Mas como é que vai ficar a autonomia do diretório municipal de lá? Você já achou essa liderança espetacular, extraordinária? Estamos raciocinando aqui sobre hipótese, e o diretório de lá fala assim, não, nós queremos ter candidato. Não, a disputa não tem problema, Antero. Eu não estou dizendo por disputa, estou dizendo tirar uma liderança de um partido aliado e trazer ao Democratas. Então, tá certo. Entendeu? É isso que eu tô... A cooptação, né? É isso que eu estou dizendo. Eticamente reprovável. Agora, ter a disputa é natural. É natural. Se nós tivermos em algum município um projeto político que ele tenha viabilidade eleitoral... Eu quero saber do critério. O municipal terá autonomia para decidir ou ele vai ser teleguiado pelo regional?
Não, vai ser dialogado, Antero. Agora, a nossa experiência no PSB foi o seguinte: nós não negociamos, quando eu era presidente do PSB, nenhum projeto político nos municípios. Nós tivemos 44 candidatos a prefeitos do PSB. Ganhamos 16 prefeituras, mas tivemos 44. A gente sabia que alguns projetos que a gente tinha no PSB não iriam ganhar a eleição. E recebemos propostas de, olha, por que você não tira este candidato de vocês aí e a gente compõe no outro município, né? Não, se você quer fazer um partido crescer, você precisa criar novas lideranças. Eu não tenho nenhum problema se a gente tem um projeto que tem viabilidade política, viabilidade eleitoral, mesmo que seja difícil a eleição, da gente poder lançar esse projeto, criar uma nova liderança naquele município, para que a gente possa fazer o partido crescer. Mas, então, a gente vai conduzir o partido dessa forma, com o objetivo de fazer o crescimento, o fortalecimento, mas respeitando os nossos aliados. Os nossos aliados podem ter certeza que serão respeitados ao longo dessa construção partidária. Para finalizar, na sua opinião, a crise não vai impedir Mauro Mendes de fazer um bom governo? Não, eu acredito que a crise é um desafio a mais, né? Essa crise fiscal, mas o Mauro tem total preparo e condição de poder fazer o ajuste fiscal no estado de Mato Grosso, enxugar a máquina pública, dialogar com todos os poderes para que todos possam, Antero, e devem dar a sua parcela de contribuição neste ajuste fiscal. O grande problema... Eles estão dando uma enorme contribuição. O CNJ reúne hoje para voltar ao auxílio moradia. Eles são bons de O grande problema do Brasil hoje é o peso da máquina pública. É o custo da máquina pública. É a quantidade de dinheiro que está indo no Brasil todo para custear a máquina pública brasileira. Obviamente que o problema do Brasil não é a nossa carga tributária. E o Bolsonaro vai ajudar nisso? Não é essa carga. Se o Bolsonaro não fizer o ajuste fiscal, também vai enxugar gelo, Antero. Mas o Paulo Guedes disse ontem na Firjan do Rio de Janeiro, você ouviu o discurso dele na Firjan ontem? Não. Eu vou cortar o recurso do Sistema S. Por que eu vou cortar da CUT e não vou cortar do SES? Vocês acham que eu vou cortar da CUT e os seus aqui vai ficar tudo bacana? Não, nós vamos diminuir 50% dos recursos do Sistema S. Então, o grande desafio que está posto no Brasil é trazer mais eficiência à máquina pública, diminuir o tamanho, diminuir o custo para que possa sobrar dinheiro para fazer investimento. Esse é o grande desafio, está posto para o Mauro, está posto para todos os governadores que foram eleitos, está posto para o presidente Bolsonaro. Tá bom. E, por último, vamos lá. Eu acho que o Mauro, administrativamente, já está tomando as medidas corretas nessa reforma que ele propõe, mas ele precisa também cobrar do agronegócio. Se não cobrar do agronegócio, não tem solução. Antero, sobre essa questão do agronegócio, que é... E aí eu acho que o Jaime está moderníssimo, está correto. Que é uma questão, né, polêmica. O que a gente está falando não quando... Não tem polêmica nenhuma, Fabio. O agronegócio, o algodão, a cadeia do algodão, por exemplo, pagava 17% do início do governo Dante. O Dante que reduziu para 2%. Para estimular a cadeia, porque nós só produzimos 4% do algodão nacional. Hoje nós produzimos 62%, é uma cadeia consolidada. Tem mais de 40% de margem de lucro. Por que não aumentar isso para 12%, igual paga o arrozeiro? Igual paga a soja? O resto não. O resto fica como está, não é aumentar nada do Não, resto. é isso que eu estou tentando... O que as pessoas precisam entender, que quando o Jaime fala de taxação, na verdade, é redução do tamanho do incentivo fiscal que existe. Não, e taxar também. E, por exemplo, o algodão tem que mudar de 2 para 12. Isso é redução do incentivo fiscal. Você está chamando isso de redução do Mas incentivo de fiscal. fato, Antero. É de fato. E taxado já é, né, Antero? É de fato. É de fato. Então, é isso que as pessoas estão entendendo. As pessoas estão achando que a gente vai tributar mais do que uma empresa comum é tributada. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É uma redução do tamanho do incentivo fiscal. Isso deve ser feito em todos os segmentos aonde aquele incentivo fiscal já não é mais necessário. Por exemplo, eu acho um absurdo. Não é só... Eu soube agora, lendo aí as matérias do governo e tal, papá, eu soube agora, eu não sabia disso, sinceramente. Eu soube agora que a cerveja recebe 60% de incentivo. Então, por isso que eu estou dizendo. 60% de incentivo para quê? Para levar droga para a população. A redução, droga, é álcool. por isso que eu estou dizendo, a redução do tamanho do incentivo, eu sou favorável ao incentivo fiscal.
Eu sou favorável ao incentivo fiscal. Eu também sou. Eu sou favorável a incentivar. Mas não sou favorável à pinga, à cerveja, ao uísque. Eu sou favorável a incentivar até que aquele segmento já tenha competitividade para se manter sem um incentivo. A partir daí, faz-se desnecessário a continuidade do incentivo fiscal, porque ele é feito exatamente para você poder montar, atrair aqueles investimentos, exatamente, gerar emprego e fazer aquele segmento viável dentro do Estado. A partir do momento que ele é viável sem incentivo, é fazer política pública, né? E o incentivo não pode ser eterno. Agora, não pode ser eterno, exatamente. Não pode ser eterno, tem que ser temporal. Agora, Antero, mas antes disso, é necessário fazer o esforço da redução do tamanho da máquina pública e, em especial, segurar as despesas futuras, o aumento das despesas futuras. Eu não diria antes disso, eu diria paralelamente a isso, porque assim, como é que você vai propor ajuste por poderes? Como é que você vai propor ajuste por funcionário? Como é que você vai propor congelamento de salários? E, ao mesmo tempo, aí depois eu vou ver o negócio da tributação dos mais ricos. Não dá. Governo de mais ricos chega. Deixa eu falar por quê, Antero. É porque é o seguinte, no Brasil, a saída mais fácil sempre foi, em vez de cortar despesa, foi aumentar imposto. Não, mas então, você fazer as duas coisas. Gera a expectativa de aumento de arrecadação e você, então, não consegue reduzir despesa. Porque, por que então não vai estar faltando dinheiro, não? Você pode recuperar 500, 600, 700, 800, 900 milhões de outro segmento. Então, não existe mais dinheiro na mesa. Isso é só para quem não tem convicção, né, Fabinho? Não existe mais dinheiro na mesa, Antero. As pessoas precisam entender que não existe dinheiro na mesa. A gente precisa enxugar despesa, é necessário enxugar despesa, é necessário conter o crescimento da despesa da máquina pública. Este é o primeiro momento que isso precisa ser feito. Uma vez que a gente conseguir conter isso, conta de toda a gente maneira pode, então, aumentar a arrecadação para sobrar dinheiro para investimento. Agora, aumentar a arrecadação e esse aumento de arrecadação ser mais uma vez consumido pela máquina pública, eu acho, pelo custeio da máquina que pública, tem que caminhar junto, e até prioritariamente é o combate à sonegação. Eu acho que o ajuste, lógico, o ajuste está sendo feito, o ajuste está sendo anunciado, e pelo que eu conheço o Paulo Mendes, eu não tenho dúvida que ele vai cumprir o que ele está falando. Ele vai fazer o ajuste para valer. Até porque não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Se não fizer, e assim, se não fizer já, o que eu acho que o setor não governa. Produtivo deve ter de compensação correta, por sinal, uma reclamação deles é assim: não queremos desvio de finalidade dos recursos do FETAB. Ótimo, parabéns. Nota 10 não tem que ter desvio de finalidade. O Estado tem que pagar salário sem contar com o dinheiro do FETAB. Tem que reduzir as despesas sem contar com o dinheiro do FETAB. E o FETAB tem que ser investimento. Nisso o setor produtivo está certo. Mas, deputado Fábio Garcia, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Antero, Mauro, a todos que nos escutaram. Quero aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal. Estamos chegando, próxima semana já é Natal, depois Ano Novo, um próspero 2019 para todos nós. Que 2019 seja ainda melhor que 2018, com muita saúde e felicidade a todos. Muitíssimo obrigado. Quero aproveitar e agradecer aos mato-grossenses a honrosa oportunidade que me deram de, durante esses últimos 4 anos, ter sido deputado federal pelo nosso estado e ter podido representar Mato Grosso lá em Brasília. Muito obrigado.